Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a Santa Ceia, uma das ordenanças dada por Jesus Cristo para a sua igreja, através dos seus discípulos, onde foi feito a última ceia antes de ele ir para o Calvário, antes de começar o seu martírio, começar a sua paixão. E ele ordenou que estaríamos, sim, fazendo a Santa Ceia com pão e vinho, como vamos aprender daqui a pouco, tá certo? Vamos passar aqui, já vamos para nossa lição de hoje, vamos abrir aqui. Ok, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Certo. Opa, vamos voltar de novo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Ok. O que é a Santa Ceia? De maneira que a cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Você vai encontrar essa passagem no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Guarde no seu coração. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Lendo a palavra. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. E o partiu, olha Jesus aí. Depois o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam isto, e comam. Isto é meu corpo. Olha aí. E vou aqui, antes que acabe aqui eu tô vendo aqui uma mensagem aqui do celular que está 15%. E para a gente não incorrer no risco de perdermos a imagem. Ok, pronto. Isto é meu corpo, Jesus falou. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. Anunciando as boas novas. A ceia do Senhor é inspiradora porque nos lembra de que, por meio da fé, podemos alcançar os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Participando dela de forma regular, estaremos nos identificando repetidamente com Jesus em sua morte, lembrando que ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter a vitória sobre o pecado e evitar toda espécie de mal. Converse com os seus alunos, aqui é a orientação do orientador do estudo, né? Converse sobre a necessidade de eles aceitarem Cristo e se batizarem para que possam desfrutar de uma comunhão mais íntima com Deus através da Santa Ceia, né? Então, a necessidade de você, do aluno, do discípulo, aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, ok? Muito bem, vamos nós. Os objetivos desta lição. Após esta lição, o aluno, o discípulo, deverá entender o simbolismo da Santa Ceia, explicar o significado dos elementos da ceia do Senhor, no caso, o pão e o vinho, conscientizar-se da necessidade de aceitar Cristo como Salvador,
batizar-se e participar da comunhão da igreja através da Santa Ceia. Estudando a palavra. A Bíblia diz que durante a celebração da Páscoa, uma festa sagrada do ano religioso judaico, enquanto Jesus comia com seus discípulos, havia Páscoa e Jesus faz o quê? Pega o pão e dá graças a Deus. E deu graças a Deus e ao parti-lo e distribuí-lo ao discípulo disse, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você vai encontrar essa passagem no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53 ao 56. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Portanto, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aí Paulo fala lá para os 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Um memorial, de fato, né? Ele concluiu a ceia cantando um hino, e eles saíram pela noite até o Monte das Oliveiras. Foi lá que Jesus foi traído por Judas, como predito. No dia seguinte, ele foi crucificado. Este é o modelo de Santa Ceia que observamos até os dias de hoje. Descobrindo a verdade. Esta verdade que não pode calar. Não é? O que é a Santa Ceia? Uma comemoração da morte do Senhor. Comemorar é rememorar. Né? Toda vez que você está fazendo uma comemoração, você está rememorando ou trazendo à lembrança um fato. Né? Claro que normalmente se comemora mais coisas boas. Né? E de fato, o fato de o justo pagar pelo pecador, né? Pagar o preço do nosso pecador na cruz, realmente faz com que nós tenhamos um coração grato e podemos comemorar esse fato, porque aí está a redenção do homem, do ser humano. Também a Santa Ceia é uma proclamação da morte do Senhor e também um lembrete da segunda vinda do Senhor. Lembre que ele disse até que ele venha, né? Então os cristãos fazem a ceia vai ser feita essa ceia até a volta de Jesus Cristo, como ele prometeu um dia. Jesus disse, façam isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor, então, tem o objetivo de refrescar nossas mentes quanto à morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Uma comemoração da morte do Senhor. Jesus disse, façam isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. A ceia do Senhor, então, tem o objetivo de refrescar nossas mentes enquanto a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Aqui nós estamos reforçando, né? Importante. Todas as vezes que comemos o pão e ingerimos o suco de uva, no caso, né? Suco da vide,
o vinho, né? Devemos firmar nossas mentes no sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse memorial nos remete para o Calvário, onde o justo estava sofrendo uma paixão por nossa causa, por causa do nosso pecado. Muito importante essa lembrança. Uma proclamação da morte do Senhor. Jesus também disse: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. De modo que a ceia é uma ordenança que deve ser anunciada e comemorada. Isso nos faz compreender que o mandamento da Santa Ceia deve ser observado na presença de toda a congregação e não de maneira privada, não de maneira isolada dos demais. Realmente é uma igreja que congrega, se reúne e todos fazem essa comemoração, porque estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. E assim ele ordenou que fizéssemos. Um lembrete da segunda vinda do Senhor. Notamos na passagem há pouco citada as palavras anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Assim, todas as vezes que se observa a ordenança, somos lembrados de que estamos observando por causa da ausência da presença corporal de Cristo e que algum dia esse memorial será uma realidade. Compreendendo a verdade. O significado dos elementos da ceia. Na celebração da Santa Ceia, usamos dois elementos simbólicos: o pão, que representa o corpo de Cristo, partido por nós, e o fruto da vinha, o suco da uva, o suco da vide, né? Devemos sempre ter em mente que no ato da Santa Ceia o pão é pão mesmo e o suco de uva é suco mesmo. Estes dois elementos foram escolhidos como símbolos de Jesus, tá certo? Que representa o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Olha a vinha, né? São os dois símbolos, pão e vinho. Interessante que tem algumas comemorações aí que só tem o pão. E quando muito, apenas uma pessoa faz uso do vinho. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. É o corpo representado pelo pão e o sangue representado pelo vinho, né? Então, pão e vinho, corpo e sangue de Jesus. Leia com bastante atenção o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e versículos de 15 ao 20, que é a parábola do filho pródigo. Vocês lembram bem a parábola do filho pródigo, já devem ter ouvido falar. E aqui vamos bem resumidamente, né? Um dia o filho, cidadãozinho aqui, pai, me dá minha herança. Meu filho, mas o pai nem morreu, o filho já quer herança. Mas o pai, tão bondoso, tudo bem, vou dar a tua parte da herança, meu filho. Tinha 2 filhos, né? Esse aí não queria muito nada com nada. Queria curtir a vida, né? E o filho pede a herança e o pai dá, né? Aí aqui tá em preto e branco, que mostra a situação dele no mundo, gastando o dinheiro da herança, né? Vivia como fosse um rei, um príncipe, né? Um pródigo em gastar as coisas. Ele gastava, ele curtiu, ele bebeu, ele fez o que ele bem entendeu da vida, porque recebeu a sua herança antecipadamente, né? E a gente sabe que o dinheiro um dia acaba, né? Tudo acaba. Claro, acaba. Se não for bem trabalhado, se não for bem administrado, com bom senso, né? O dinheiro um dia acaba.
Tanto é que essas pessoas, por exemplo, que ganharam da loteria esportiva, ganharam milhões, né, e como se eles nunca fossem acabar, a maioria delas, mais de 90%, voltaram à sua situação anterior, porque elas não souberam administrar o dinheiro, né? E assim, no local de trabalho, o pessoal sempre faz bolão quando o dinheiro, a loteria, a cena, mega cena, a cena da vida, quando ela se acumula. E a maioria, 99% dos que estão ali fazem, né? E então, eu e outro colega, nós não participamos, né? Da seguinte forma: primeiro, porque se Deus quisesse dar o dom e sabedoria para ser rico ou para ganhar dinheiro, ele ia fazer, ele ia dar esse dom. Porque não adianta eu ganhar um dinheiro e não ter dom para saber administrar o dinheiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que não vou gastar dinheiro, aquilo que não é pão. A Bíblia ensina, né? E então, eu digo assim para ele: olha, se vocês ganharem, queria que você depois, se for necessário, me emprestar dinheiro com juros baixinhos. Eu brinco brincando, né? Mas é isso. Então o filho gasta tudo. E como gastou tudo, não tinha mais como se manter, ele teve que trabalhar. E ele foi trabalhar aqui junto com os porcos. E diz lá a parábola que ele percebeu que os porcos se alimentavam melhor do que ele. Foi quando ele remeteu para a casa dele e ele caiu o arrependimento e ainda vou voltar para casa do meu pai. Lá os empregados do meu pai são muito, muito melhores do que eu. Aqui, deixa possível, porque ele queria até se alimentar com o alimento dos porcos, né? Então, o pai vai e recebe, ele pede tudo e o pai recebe ele de braços abertos quando o pai volta. Porque o pai, isso aí representa Deus, né? Nós nos afastamos de Deus e quando nos arrependemos, Deus, tudo bem, está arrependido, e agora volte para a casa do Pai. É o convite para você voltar também para a casa de Deus. Você que está afastado, você que está, por algum motivo, saiu da igreja, ou desentendeu, alguém o magoou, ou algo pode ter acontecido que trouxe uma decepção a você. Volte para a casa do Pai, volte para a igreja, volte enquanto é tempo. Jesus está muito próximo de voltar e está só esperando que aqueles que se afastaram retornem e aqueles que não tomaram decisão ainda por Jesus Cristo, não entregaram sua vida a Jesus Cristo, como está em Mateus 10:32 e Romanos 10:9 também, posso fazer isso, ok? Quando a Santa Ceia deve ser observada? Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando. Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia, por exemplo, dos discípulos em Trode, extremo ocidental da Ásia, da seguinte maneira: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com a finalidade de partir o pão, lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 7, né? Quando seguimos este exemplo, participamos da ceia do Senhor, todos os domingos, primeiro dia da semana, relembrando frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa de nossos pecados, né? Então, acontecia, né? Era o primeiro dia da semana, porque também foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Foi crucificado na sexta-feira, primeiro dia, passou o sábado, o segundo dia, no terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscita, tá certo? Ele voltou à vida em carne, tá certo? Isso é ressurreição. Quando meditamos sobre o Salvador, sofredor no domingo, é mais fácil resistir às tentações que nos sobrevêm durante o resto da semana. Quando entendemos o alto preço
que Jesus pagou por nossos pecados, né? Na semana, né? Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, o que repetiu, vamos lá aqui, esforçamos-nos para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão o seu sacrifício. Se você tem uma Bíblia em casa, no Ocidente, quase toda residência tem uma Bíblia, abra na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, e leia o capítulo 10, versículo 24 a 31, tá certo? Vai falar sobre isso. Dois livros importantes que deve ter na casa, que é um dicionário e uma Bíblia Sagrada. Muito importante. Aí você tem a sua Bíblia lá, Hebreus, capítulo 10, do versículo a partir do 24 até o 31. Bem interessante, tá bom? Vai falar sobre isso mesmo. Onde devemos participar da Santa Ceia? Em que lugar? Que canto? Qualquer lugar? A Ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor. E é também um ato de comunhão entre cristãos, né? Atos capítulo 20, versículo 7. Aprendemos que os discípulos costumavam se reunir para participar da Santa Ceia. Então, a ceia com outros que professam a mesma fé, né? Escrevendo aos cristãos, aos crentes da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estabeleceu claramente a diferença entre a Santa Ceia do Senhor e as refeições comuns que eram tomadas nas casas dos cristãos. A Santa Ceia deve ser tomada com raríssimas exceções, sempre na igreja. A exceção A, você está enferma, vai receber a ceia em casa. Está no hospital, que é cear, está em condições de cear, chama lá o diácono, né? Entra em contato com o diácono para poder servir a ceia no local onde a pessoa esteja, né? Isto é, nas reuniões congregacionais, na congregação, tá certo? É que o Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao 22. Não há nenhuma orientação na Bíblia para se participar da ceia do Senhor sozinho. Não, só eu e Deus, eu sou a igreja, eu não vou me congregar, eu sou a própria denominação, eu vou ser crente em casa. Isso não existe, né? Ou fora da reunião da igreja. O apóstolo Paulo exorta que muitos cristãos não estavam congregando. Então, não é de bom vídeo não congregar. Nós temos que nos congregar para podermos aprendermos a amar nossos irmãos, amando e suportando, diz Paulo, uns aos outros, né? Porque nós temos nossas esquisitices e temos que aprender. Cada pessoa tem, né? Amar a pessoa pelo que ela é e suportar as pessoas pelo aquilo que elas também são, como se comporta, muitas vezes que não seria de acordo com o que a gente gostaria que fosse, né? Aplicando a verdade. Quem pode tomar a Santa Ceia? A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em comunhão com Ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Aqueles que estão servindo ao inimigo de nossas almas não têm o direito de partilhar desta refeição com o Senhor. Aí, 1 Coríntios 10, versículo do 16 ao 22. Tá certo? Então, é alguém que ingressou, que tem conhecimento, né? Jesus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, né? A pessoa tem que crer. É por isso que fazemos o discipulado, né? Quem crê, quem ouviu e deu crédito, e depois desce as águas, e depois pode cear, porque vai entender o que é o propósito, né? João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual, somente se andarmos na luz,
do seu caminho. 1 João, primeira carta do evangelista João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Somente aqueles que já foram batizados para a remissão dos pecados e fazem parte do corpo de Cristo devem participar da ceia do Senhor. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, e Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28, vai falar justamente isso, né? Aí Pedro diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o que pode impedir uma pessoa de participar da Santa Ceia? Cada um que participa da Ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está participando de maneira correta, percebendo claramente o verdadeiro significado do memorial. Por isso, aquele que comer do pão e do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então tem que ter esse discernimento, tem que ter essa compreensão de que ela está lá porque os pecados delas foram cravados na cruz. Um justo pagou pelos seus pecados e, em puro arrependimento, ela ingressou nessa comunidade e está fazendo um memorial. Então tem todo vamos chamar assim, passo a passo, né? Não é comer por comer, não é beber por beber, né? Tem um significado, é um memorial, como já dissemos no início, né? Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. O que o apóstolo Paulo está explicando é o modo de participar da ceia. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o sacrifício de Cristo e está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por esta razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participarmos da ceia do Senhor. Precisamos esquecer as preocupações mundanas e prestarmos atenção exclusiva à morte de Cristo. Voltando um pouco, eu não terminei, deixa eu voltar um pouquinho, eu passei aqui. Vamos voltar. Precisamos esquecer as preocupações mundanas e prestarmos atenção exclusiva à morte de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, ou se deixarmos de meditar no seu significado, condenamos-nos a nós mesmos diante de Deus. Agora vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora, certo? A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo por ocasião de sua última refeição de Páscoa, na companhia dos discípulos, apenas horas antes de ser crucificado. Para nós, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa do Antigo Testamento. Se na Páscoa do Antigo Testamento o anjo da morte passava e aquelas pessoas que estavam se alimentando do cordeiro pascal, né, do cordeiro, né, à meia-noite, como tinha sido ordenado, onde o sangue estava no umbral da casa, na porta, como foi assim orientado por Moisés, né, que o anjo da morte passaria ali. O anjo passa, Páscoa, passagem, e quem estava ceando estava sendo liberto, livre da ira de Deus, tá certo?
E Jesus também, quem se alimenta do pão e do vinho, está se alimentando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, esse aí também está remetendo para o passado, onde o justo pagou pelos nossos pecados e que nós somos participantes desse sofrimento, e por esse sofrimento também nós somos livres da ira de Deus. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ordenou Jesus que a ceia do Senhor fosse repetida a intervalos frequentes, até a sua segunda vinda. Algumas igrejas observam a ceia do Senhor a cada culto, a cada reunião, outras uma vez por semana. Importante é que seja feito, né? Mas na maioria, por exemplo, da Assembleia de Deus que fazemos parte, né? Claro, Assembleia de Deus, Batistas, a igreja que primam pelo Evangelho, pela Bíblia, tem só a Bíblia como um manual de regra e prática de fé, eles buscam fazer esse memorial de forma bíblica, né? Que observam uma vez por mês, né? Tudo que Jesus disse foi: porque todas as vezes que comerdes de pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? Tá certo? Tem a sessão de perguntas e respostas. Mas vamos fazer, já que já estamos entrando nessa seara, quais são os elementos usados para celebrar a Santa Ceia do Senhor? Olha a dica aqui, né? Tem a dica? Tem. Pão e vinho, suco de uva. Qual é o propósito da Santa Ceia? Aí tá aqui a dica, né? Servir de memorial, isto é, lembrança da morte de Jesus Cristo. Onde devemos participar da Santa Ceia? Aí tá aqui também outra dica. Olha a igreja reunida aqui, o diácono aqui com a bandeja, no caso aqui tá levando o suco de uva, né? Porque no pão ele tá na bandeja menor, mais rasa, né? A Santa Ceia deve ser tomada na igreja, isto é, nas reuniões congregacionais. Uma boa semana para você na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Se você achou interessante essa nossa conversa, esse nosso diálogo, essa nossa participação, você pode dar um ok, dar o seu like, você pode também compartilhar, você pode também se inscrever no canal, no caso do YouTube, né? Estamos aqui mandando para o YouTube também e Facebook, tá certo? E sinta-se convidado para uma próxima reunião. Ative o sininho aí no YouTube, porque uma vez ao lançarmos nova aula, novo estudo desse, o YouTube vai avisar, tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Faça seu comentário aí, diga o que é que você achou, questione, tá certo? E a gente vai trocar figurinha. Deus abençoe, em nome de Jesus.